Oi, gente, hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência, de como foi pra gente tirar o visto. Essa é a nossa segunda tentativa. A nossa primeira tentativa foi há 9 anos atrás? Não, Não, foi em 2019, né? 2019. 2019. Nós tentamos tirar em 2019, assim que a gente, poucos anos depois que a gente casou, né? A gente casou em 2016 e foi negado o primeiro visto, mas nós também não tínhamos vínculos nenhum praticamente com o Brasil. Eu tinha acabado de me formar. E aí a gente tava, tipo, casa de aluguel, tinha acabado De abrir uma empresa, de mas abrir uma tinha empresa, 3 mas a meses. empresa tinha, acho que tinha menos de 3 meses, assim, na época. E aí foi negado, foi uma decepção. Deixamos esse sonho de lado e fomos trabalhar, seguir a vida, né? Nesse período, nós tivemos 2 filhos, abrimos mais de uma empresa, fechamos uma, abrimos outras, enfim. E atualmente a gente está com mais de uma empresa aí. E aí nós fomos tentar pela segunda vez o visto. Nós contratamos uma pessoa para ajudar a gente no preenchimento da ADS 160. Teve várias pessoas que a gente viu que conseguem tirar sozinhos, preencher a ficha sozinha, mas nós preferimos pagar uma pessoa para ajudar a gente nesse processo. E o que aumentou um pouco a nossa insegurança porque ela preencheu algumas coisas erradas e nós só percebemos 2 dias antes da nossa entrevista. E aí você tinha a opção de preencher outra DS 160 ou ir, né, do jeito que estava. E lá, se eles perguntassem, a gente tentar justificar. O erro da nossa DS, porque assim, gente, lá na entrevista eles seguem o que você colocou na DS 160. E na nossa DS 160 eles colocaram, o rapaz colocou apenas uma empresa que a gente tinha, que era mais nova, porque a gente tem uma que já tem mais de 6 anos. E ele colocou só a que tem 1 ano e 8 meses. E ele também colocou que a gente não tinha trabalhado antes, que a gente não tinha tido nenhum outro emprego nos últimos 5 anos. E eu também tive, porque eu sou professora do contrato temporário aqui de Brasília. E aí também ficou mais uma informação errada. E nós tínhamos o passaporte então já tem alguns anos. Tiramos o passaporte dos nossos filhos, o passaporte é muito rápido, né? Não tem nem segredo, é super rápido. Fomos no CASV só para eles colher nossa digital, muito rápido também no CASV, é super simples. E aí agendamos a nossa entrevista, aqui em Brasília não tinha para o mesmo mês, a gente marcou com 1 mês, né, da entrevista do... 1 mês. 1 mês pra gente conseguir fazer a entrevista, realizar a entrevista. E aí nós fomos, né? Chegamos lá já com uma insegurança a mais por conta dessa questão da DS 160. O rapaz que orientou a gente, ele falou que não precisava levar nada, só a confirmação e o passaporte, mas por conta dos vídeos que a gente já tinha assistido aqui também no YouTube, nós levamos vários documentos, incluindo... levamos uma pasta bem grande até, uma pasta gigantesca. Nessa pasta a gente levou o extrato bancário, os documentos da empresa, contrato de aluguel, matrícula dos meninos do ano que vem, no caso, as rematrículas de 2026. Levamos contrato da casa, contrato da nossa empresa, ou imposto de renda, levamos tudo e mais um pouco, caso precisasse, né? Certidão de casamento, certidão de conclusão, né? Tudo do ensino superior, tudo. E aí levamos tudo. Chegamos lá, passamos pelo não pode entrar com nada, depois você passa por uma outra filinha lá para entregar o passaporte e senta para esperar eles te chamarem. Tava sendo muito rápido, gente, a gente foi atendido até antes do nosso horário. O nosso horário era de manhãzinha, 9h15, e antes desse horário a gente já... Quando deu 9h20 a gente já tava saindo, né, amor? Já tava saindo de lá com o visto aprovado, então tava sendo muito rápido. Fomos chamados, entramos lá. Eu muito nervosa, gente, ele pediu pra colocar as digitais, começou com a digital dele, depois a minha, eu já tava tremendo, foi colocar a mão assim, tremendo. E aí ele começou com uma pergunta, perguntando pra onde a gente ia. Aí meu esposo respondeu Orlando.
Depois ele perguntou qual era a minha formação. A galera fala pra falar, pretendemos ir pra Orlando, né? Mas na hora lá, rapaz, eu não lembro de nada, só falei Orlando. Eles falam pra gente falar assim, pretendemos ir pra Orlando, pra não dizer assim que você já tá convicto absoluto que você vai pra Orlando, que é tipo assim, pra você ser mais humilde, né? No sentido assim de dizer, a gente pretende ir pra Orlando, se o senhor deixar, né? Tipo assim, né? Permitir. Mas aí na hora do nervoso, eles estavam respondendo Orlando. Só Orlando, lembrei de mais nada. E aí, gente, eu já tinha assistido vários vídeos aqui falando assim, que se você puder dar uma introduçãozinha meio que rápida ali, em algumas perguntas você pode fazer, ou ser mais seco também, aí tem dos dois, a gente viu vídeos que deram as duas dicas, pra você ser muito rápido com as respostas, mas se você conseguisse inserir algumas coisinhas no meio da resposta, também poderia ser interessante. E aí a segunda pergunta dele foi diretamente pra mim, ele perguntou, Larissa, qual é a sua formação? E aí eu já respondi. Sou formada em pedagogia, mas eu não estou trabalhando na área. Hoje eu sou sócia do meu esposo na nossa empresa aqui em Brasília, que é uma loja infantil. Já deu uma introduzida assim, aí ele só confirmou. Começou a digitar lá, ficou digitando um tempo. E aí ele foi e perguntou, quanto tempo tem de empresa? Nisso, eu achei que meu esposo ia responder, ele achou que eu ia responder. A gente deu um delay de uns 5 segundos. E aí eu fui e respondi, quase 2 anos. Aí ele ficou digitando um tempo maior. Eu falei, ai meu Deus, a gente demorou demais pra responder. Já fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, que a gente tinha visto assim, que você não pode pensar demais, né? Você tem que estar convicto das coisas que você vai falar. E aí eu falei, ai meu Deus, será que a gente demorou demais pra responder? Já fiquei tensa. E eu aqui pensando, ele não tá vendo os meninos, porque os meninos estavam no nosso colo. Ele vai olhar pra cara dos meninos e negar, não é possível. E aí... Depois ele perguntou se nós tínhamos algum parente nos Estados Unidos. Nós falamos que não. E foi só isso que ele perguntou, né? Acho que foi, né? Foi só 4 perguntas. Pra onde a gente ia, qual era a minha área de formação, tempo de empresa e se a gente tinha algum parente nos Estados Unidos. Foram 4 perguntas, só isso. E aí a gente falou que não. Nessa hora do parente nos Estados Unidos, nós dois respondemos não ao mesmo tempo. Também. E até o meu filho respondeu não. E aí ele ficou lá, digitando um tempão lá. Aí ele juntou os passaportes assim, aí pegou e colocou na caixinha atrás dele assim. E aí falou, o visto de vocês foi aprovado e entregou um papelzinho pra gente, com QR Code, que foi um pouco diferente dos vídeos que a gente tinha assistido. Nos vídeos que a gente assistiu, eles falavam que quando o visto é negado, eles entregam uma folha rosa, grande, e quando é aprovado, entregam uma folhinha branca menorzinha. No nosso caso, que eu estava observando lá, desde lá da fila lá de fora, do consulado até lá dentro, as pessoas que estavam com visto negado estavam saindo com uma folha branca. O passaporte em mãos, né? E uma folha branca. E os aprovados saíram com um papel bem pequenininho mesmo, que é com QR Code para você escanear e ver as informações para você retirar e buscar o passaporte, isso, né? Isso, só orientaçãozinha, falando mesmo que daqui 3 dias você está disponível e tal. A gente colocou para ir retirar no local mesmo, não colocou para vir entregar no endereço. E aí foi isso, gente. Apesar do erro lá na nossa DS-160, deu tudo certo. Eu acho que é porque eles, sei lá, devem ter entendido que a gente quis colocar só uma empresa e pronto, né? Não tava omitindo, não tava mentindo, apenas omitiu que tem mais de uma empresa, no caso, né? Não ficou as duas lá, mas ele deve ter visto. Mas graças a Deus deu tudo certo. Apesar do nervosismo, agora dá pra respirar um pouco. Agora dá pra dormir tranquilo. Que a gente foi dormir super cedo, porque a nossa entrevista era muito cedo e é muito longe de onde a gente mora. Nós fizemos a entrevista aqui no consulado de Brasília, gente. E aí é um pouco longe, a gente demorou 1h30. 1h30 pra chegar, muito trânsito, né, de manhã. Muito trânsito, então a gente saiu bem cedo, dormimos muito cedo. Tentamos dormir, né, porque eu passei a noite inteira acordando, mas deu tudo certo. Tomei um resfenol, uma melatonina pra dormir. Colocamos as crianças pra dormirem cedo também, pra eles não ficarem enjoados. E outra coisa, gente. Aqui em Brasília, né, no consulado lá, você não pode entrar com nada. Então, a gente já se programou pra isso. Já saiu de casa sem cinto, não levamos bolsa das crianças, apesar de você poder, né? Mas é uma coisa a mais lá na hora pra você ficar nervosa. Pra ficar mostrando. Porque eles ficam abrindo as bolsas, olhando tudo. Então, assim, o nosso foi muito tranquilo. A gente não precisou parar em nada, porque a gente não levou nada pras crianças. Não levamos nada, também deixamos tudo, relógio, enfim, tudo. Só entramos com a chave do carro mesmo, porque ela não tinha rastreador, né? Que a moça falou.
não precisava ter. Então, assim, já facilita, já é um nervosismo a menos de você passar ali pelos detectores, pelas pessoas. Então, foi uma coisa também que facilitou ali na hora da entrada. E é isso, gente. Então, agora a gente vai estar postando mais vídeos depois das viagens. Então, acompanha aí que a gente vai estar mostrando um pouquinho das nossas viagens, né? Isso. Do nosso dia a dia também, por lá. Dá o like, se inscreve no canal. E é isso. E Vocês acompanha vão aí. acompanhar os meninos também. Tchau. Tchau.